Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo. E tudo será. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Nós estamos hoje, nesse dia 1º de maio, celebrando o Dia do Trabalhador. Vocês todos têm cara de trabalhador. Dá para ver a cara sofrida, meu Deus, né? Alguns são vascaínos, o resto é sofrimento de trabalho, né? Mas, brincadeira à parte, na verdade, todos nós estamos vivendo a nossa grande tribulação. A passagem nessa terra, ela é árdua, não é fácil, a gente bem sabe disso. E uma das coisas que faz a gente se perguntar o porquê o trabalho, às vezes, ele é tão gratificante na vida de algumas pessoas e às vezes na vida de outras é um peso. O que leva a gente transformar a nossa vida em um caos ou num paraíso? É isso que eu gostaria que a gente pudesse meditar um pouquinho nessa tarde, onde nós paramos um pouco dessa nossa caminhada tão árdua, como o padre disse, para a gente poder se assentar e poder partilhar um pouco. Eu voltei um pouquinho no livro do Gênesis, e antes do pecado original, porque o homem, ele foi criado num lugar espetacular. A gente vê toda a criação, e eu acredito que todos nós que estamos aqui já pudemos ouvir alguma vez na vida o relato da criação. A gente vê o cuidado de Deus. E quando a gente vê
que no princípio de todas as coisas, Deus vai criando todas as coisas antes de criar o homem, a gente vai vendo que a cada dia que passa, Deus vai criando todas as coisas, e depois que ele terminava de criar, ele falava assim: eu sou bom mesmo, ficou bom. É legal quando isso acontece na nossa vida, né? Quando você está fazendo alguma coisa interessante, quando você está fazendo uma obra, quando você está fazendo um trabalho, e quando você conclui aquele trabalho e você fala: cara, hoje eu arrebentei, hoje eu caprichei. Você que trabalha na área da culinária, você que é confeiteiro, você trabalha aí na área da gastronomia, quando você faz aquela comida gostosa que você termina de temperar, você bota na boca, você olha para você no espelho e fala: eu arrebentei, eu sou bom. Não é legal quando você faz uma coisa gostosa, uma coisa boa, uma coisa interessante, que você fica feliz com o seu próprio trabalho? Eu fico feliz quando eu posso oferecer às pessoas uma homilia e depois eu saio falando: eu gostei dessa homilia, eu gostei porque ela traz sabor para a minha vida, porque aquilo que eu faço precisa trazer sabor para a minha vida. E guarda isso, se tem uma coisa que você vai levar nessa tarde, é isso. Eu vou... chegou cadeira aí do nada, né? Isso aí, vai aparecendo as cadeiras aqui na paróquia. Daqui a pouco arranca ali os bancos dos carros e a gente vai... Daqui a um dia vamos voltar ao tempo da pandemia, né? O drive-in, todo mundo vai participar da missa do carro de calor. Mas aqui tá bom. Então, preste bem atenção agora no padre, depois vocês olham para a cadeira de novo. Eu preciso colocar isso na minha cabeça. Tudo que eu for fazer tem que dar sabor. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, o próprio sal, se ele perde o seu sabor, ele não serve para nada. Se o sal se torna insosso, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado no chão e ser pisoteado. Então aqui, eu comecei a olhar para a obra da criação e pensando na dinâmica do trabalho, e eu comecei a ver o cuidado, o carinho, o zelo, o amor com que Deus fez todas as coisas. O firmamento, a água, o céu, os peixes, os animais, e tudo que quando Deus terminava de fazer, Ele dizia: tá bom demais. Foi o primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia? Trabalhou. Deus trabalha. Só que, por que o trabalho anterior ao pecado tem um sentido, e depois nós vamos escutar, após o pecado, o próprio Deus dizendo que vocês vão trabalhar com o suor do seu rosto, vocês vão agora ter que trabalhar. Ué, Deus, mas antes o homem também trabalhava. E eu vou explicar para vocês. Não é que o homem vivia no paraíso na ociosidade. E Deus, Ele trabalha com amor em tudo aquilo que Ele faz. A obra da criação é a obra de um projeto de amor. Por isso o verbo que nos expressa tanto quem é Deus. Deus é amor. Porque em tudo que Deus faz, Ele coloca a totalidade do seu coração. Então Deus trabalhou um dia, 2 dias, 3 dias, 4, e todos os dias Ele pensava nos detalhes que poderia ficar ainda mais bonita a obra da sua criação. Se a obra da criação já era bela, Deus torna a mais bela ainda mais. É como um confeiteiro que o bolo por si só já é gostoso. Aquele bolo cru, mas o confeiteiro vai deixando cada vez mais, e cada dia mais a modernidade, né? Hoje as pessoas fazem bolo personalizado. Eu ganhei 5 bolos
do Corinthians, ó, personalizado, com aquele símbolo lindo, com a foto do padre, do MC Depay aqui, com a cara, né? Ainda bem que foi antes do bolo que nós levamos do Flamengo, mas tudo bem. Mas assim, mas é a criatividade. A gente vê que o homem, ele tem a capacidade de evoluir. Antigamente era aqueles glacês feitos de qualquer jeito, no saco que a gente botava. Hoje já tem máquinas, já tem. Aí a gente vai ver na evolução. Por quê? Porque o bolo por si só já é belo, mas ele pode se tornar mais belo ainda. Porque quanto mais eu capricho, mais amor eu transmito, mais impressiona aqueles que estão vendo aquela obra de arte. Tem coisas que são tão bonitas que dá até medo de comer, né? Como é que eu vou cortar uma obra de arte dessa? Isso, mas a obra de arte foi feita para se alimentar. É assim que Deus fala para nós. Essa obra de arte do qual eu criei é para que vocês possam aproveitar. É para que vocês possam usufruir. Os mares que Deus realizou e fez, colocou nessa terra, no firmamento, para que a gente pudesse aproveitar. Os rios, as fazendas, as chácaras, os parques, tudo isso foi feito para que o homem pudesse usufruir. Claro, por quê? Porque toda a criação, ela tem um objetivo: tornar a nossa vida cada vez mais feliz. Não pensa que Deus fez essas coisas maravilhosas simplesmente para a gente contemplar e ficar de longe vendo. Não. Deus, ele faz e fez todas as coisas para que o homem pudesse usufruir, inclusive todos os frutos do paraíso. O homem, Deus fez com amor para que o homem pudesse usufruir. O que faltava naquele paraíso? A última obra, a obra-prima, aquilo que ia tornar aquele lugar útil. Porque Deus poderia fazer muito bem a sua obra, mas ela se tornar inútil se não tivesse aquela obra primordial do qual ele cria com tanto amor, que é o homem. O homem é criado. E quando Deus vai criar o homem do pó da terra, Deus, ele vai pensando como que ele vai fazer esta obra. E Deus, na sua inteligência tão perfeita, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus te fez a imagem e semelhança dele. Aí você deve estar pensando, né? Deus é feinho, né? Não, tô brincando. Tô brincando, né? Não. Deus é lindo. Na verdade, a gente pode olhar no espelho, contemplar a nossa face e poder dizer: eu posso ver o reflexo de Deus, a imagem de Deus. Padre, mas não é bem assim, porque quando eu olho para o reflexo do meu espelho, eu já não me vejo tão semelhante a Deus mais. Talvez eu tenha a imagem, mas a semelhança eu fui perdendo no decorrer do caminho. No decorrer da caminhada, o homem vai perdendo. E é até bonito, porque o nosso próprio projeto de vida, a gente vai vendo aquela criança pequenininha, bonitinha, nós vamos crescendo e vamos nos deformando, vamos modificando, mas nunca deixa de ser a imagem de Deus. Não. Deus, ele fez tudo bom, mas na hora que cria o homem, ele olha e diz: é muito bom. Não é simplesmente bom o homem, ele é muito bom. E você pode aplaudir isso, porque nós somos obra de Deus. Aí o homem é colocado diante de Deus, e Deus fala a Adão, que ele vai cultivar, que ele vai cuidar, que ele vai dar nome. Isso se chama o quê? Trabalho. Deus já falou para Adão: não pensa que você vai ficar. É o seguinte: eu crio, eu faço
mas eu quero que você participe da criação que eu criei. Isso parece pouco para você? Eu já dizia essa homilia tempos atrás: quem é a mãe que, tendo um filho, ia deixar outro dar o nome? Nunca, nunca. Vocês lutam, brigam, o esposo e a esposa, para quem vai dar o nome. Agora Deus faz o seguinte: eu crio, quem vai dar o nome é você. Isso é plena humildade. É Deus falando bem assim: você não participou, você não fez nada, mas eu quero que você participe. Você vai dar o nome. Isso é o coração do Deus que nos ama, de um Deus que faz assim, ó: eu vou criar todas as coisas, você vai usufruir, vai dar o nome, você vai cuidar, você vai cultivar, você vai aproveitar de toda esta beleza. É isso que acontece com a beleza de Deus. Deus trabalha, Deus faz tudo e entrega nas nossas mãos. Deus faz tudo e entrega nas nossas mãos, tudo. Deus fez tudo, mais difícil, mais complexo, aquilo que é mais sinistro ficou nas mãos de Deus. A nós compete o quê? Compete apenas não atrapalhar. A nós compete apenas ajudar um pouco. Se a gente olhar um pouco para a nossa vida, nós vamos perceber que o mais complexo Deus fez. É como acontece na nossa vida. Tem pessoas que têm preguiça até de comer, não faz nada dentro de casa. Tem gente que nem sentar mais na mesa para comer, aí já acha um peso. A preguiça é tão grande que até sentar na mesa já tem preguiça de comer. Tem gente que está num nível de preguiça tão grande que estão usando sonda para se alimentar, para não ter que mastigar, né? Nós estamos numa era de uma geração preguiçosa, de uma geração medíocre, de uma geração que está querendo tudo sem o esforço, como se a vida tivesse sabor sem o esforço. E Jesus vai dizer: o Pai trabalha, eu também trabalho. A vida de Cristo, na sua maioria, durante os 30 anos, foi trabalhando, e trabalhando muito. Jesus e seu pai José, carpinteiro. Não é porque é pai de Jesus agora vai viver na mordomia. Está cheio de pessoas querendo viver na mordomia. Hoje cresce cada vez mais essa mentalidade de 1 milhão. Você tem que alcançar 1 milhão, porque vai ter o jogo do milhão, que você vai ter que, depois que alcançar 1 milhão, aí as pessoas ficam lunáticas. As pessoas estão sendo seduzidas por essa mentalidade de dinheiro, de ganhar dinheiro fácil, da gente não poder ter esforço. Então nós estamos nessa mentalidade. Esses dias eu estava vendo um vídeo justamente de umas pessoas que se trancam dentro de uma casa e elas vão lutar para ganhar 1 milhão. Aí começa todo mundo simpáticos, né? Todo mundo, alegria, maravilha, você é da onde? Oh, tá se beijando, se abraçando. Meu filho, na hora que começa a luta pelo dinheiro, Satanás entra no corpo. Ah, meu filho, pelo dinheiro não existe mãe, não existe irmão, não existe ética, não existe moral, não existe princípios, não existe nada. Para poder conquistar o que eu quero, eu sou capaz de passar até mesmo Deus para trás. Parece exagero? Foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes na última semana. Na Semana Santa, Judas, que no decorrer da sua caminhada era um apóstolo fiel, um homem chamado para compor a escola apostólica, foi chamado para trabalhar num dos 12. Imagine, tu ser contratado entre os 12 é como fazer um concurso público hoje, com mais de 100 mil pessoas para 12. Imagine, você ter sido escolhido. Isso quer dizer que Deus escolhe a dedo aqueles que Ele quer que trabalhem junto com Ele. Então a vida bíblica, ela está baseada na dinâmica do trabalho. Então o padre volta justamente que quando Adão estava no paraíso,
ele trabalhava com harmonia, com amor, e nem uniforme usava, que ele trabalhava pelado, não era tranquilo. Só que Adão, ele trabalhava, ele cultivava, ele dava nome a todos os animais e começou a ter um discernimento. Por que que todos os animais têm um pai e eu não tenho? Por mais que ele trabalhava, ele se sentia só. Por mais que ele cultivasse, ele se sentia vazio. Então Deus, vendo que Adão estava meio deprê, vendo que Adão estava meio triste, vendo que Adão estava meio igual muitos de vocês que estão solteiros aí. Tem alguém solteiro aí? Levanta a mão quem é solteiro. Levanta e fica em pé quem é solteiro aí. Fica em pé quem é solteiro. Fica em pé, só quem é solteiro. Fica em pé, fica aí, levanta solteiro. Ressuscita solteiro, ressuscita, oh glória. Olha, espera aí, agora silêncio, calma. Cadê os homens dessa casa? Eu quero aproveitar que vocês estão em pé aí e avisar que dia 14 de junho vai ter um encontro só para solteiros, só para vocês. Pode aplaudir os solteiros aí. Então Adão estava igual a esse povo aí que era solteiro. Tem uns que já vão sair namorando daqui. Aí Deus, no seu cuidado, porque Deus ele não quer ver ninguém triste. Deus não quer ver o povo aí de 50 anos aí passando a idade. O Alessandro aqui é solteiro também, aqui está andando, esse de preto ali, meu coordenador, 70 anos e solteiro também. Aí Deus falou assim: Adão vai descansar. Adão dormiu. Sabe por que Adão dormiu? Sabe por que Deus deu o sono a Adão? Porque quando nós estamos acordados, nós atrapalhamos demais Deus. Deus espera você dormir para tentar fazer alguma coisa na sua vida, porque você acordado, você atrapalha demais. Deus fica torcendo, vai dormir infeliz. E você fica no celular lá, igual o Satanás ali a noite toda, 2 horas da manhã, estou com insônia. Como é que não está com insônia? Vendo o pastor Mirim aí na tua cabeça o tempo todo. O diabo daquele pastor do Satanás. Aí, não consigo, estou com insônia. Claro, como é que você não vai estar com insônia se você está se dispersando com tantas coisas, tantas notícias, tantas preocupações, tanto bombardeio, tanto trabalho desnecessário? Quando nós estamos perdendo tempo nesses momentos da vida, é o Satanás trabalhando na nossa cabeça, porque o Senhor, ele não descansa, o diabo também não descansa. Então, ao mesmo tempo que está aqui uma alavanca na nossa cabeça de mensagens, de notícias, da gente querendo ver a vida do outro, daquela confusão toda, e Deus falou: que hora tu vai dormir para eu poder trabalhar? Porque se tu não vai rezar, eu sei que eu vou ter que esperar tu dormir, porque não reza antes de dormir. E na hora que acorda, a confusão de novo. Na hora que acorda, o despertador te levanta e você, a mão já vai, e você já começa a ser bombardeado novamente, já começa a trabalhar a cabeça, já começa a trabalhar a mão. Como é que não vai ter uma vida ansiosa assim? Como é que não vai ter uma vida de um trabalho tão pesado na sua vida, de um cansaço tão pesado? Então foi aí que surge a teoria de que Adão teve que dormir para Deus trabalhar. E quando a gente descansa, a gente dorme, aí Deus trabalha. Aí Deus, agora sim eu posso mexer um pouquinho com essa vida agitada. Agora eu posso um pouquinho entrar nessa história. Aí Deus vai lá na costela de Adão. Tem o trabalho, de modelar da costela de Adão. Por isso que o homem tem umas pontadas nas costas. Aí enquanto Adão está dormindo um pouco depressivo, porque se sentia sozinho no paraíso, Deus vai modelando a mulher, vai modelando aquele ser semelhante, não igual. E na hora que Adão acorda, ele viu que Deus trabalhou na obra mais bela e prima que ele poderia ver. Se o paraíso já era lindo e belo somente com Adão e com toda a criação, agora Adão percebe que com Deus sempre aquilo que é bom pode se tornar melhor. E ele olha para o lado
e inspirado por Deus diz: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Agora aquilo que faltava completa em Adão. Aquilo que faltava não era simplesmente uma ausência de uma costela. Deus, ele nos mostra que o ser humano, e ele coloca isso de propósito, o ser humano não nasceu para ser sozinho. Que o homem, por mais que queira se isolar do mundo, ele sempre vai sentir falta daquela pessoa chata do seu lado. Ele vai sentir falta daquela pessoa que ronca, que você pede para ela calar, mas quando aquele ronco não está, você sente falta. Adão deitou depressivo, acordou preenchido. Quando nós dormimos em Deus, Deus preenche as lacunas da nossa vida. Quantos de nós estamos sentindo esse vazio que Adão está sentindo? Quantos de nós estamos sentindo esse vazio? Quantas vezes nós não sabemos de onde vem o vazio? Adão não sabia de onde vinha aquele vazio. Mas o que está acontecendo, e aqui é a grande pérola dessa homilia, é porque nós estamos esquecendo de viver uma vida em harmonia com aquele do qual nos criou. Sabe o filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo pega os bens do pai e vai gastar com as prostitutas. Nós estamos querendo pegar os bens de Deus e estamos querendo gastar somente com a gente mesmo. A gente está esquecendo de chamar a Deus para vir fazer parte dessa vida. Se Deus te chama você fazer parte da vida dele, você também tem que convidar a Deus para fazer parte da sua vida. É a reciprocidade. Um dia Deus construiu e fez todas essas maravilhas contidas nessa terra e te entregou em tuas mãos. Entregou para que você pudesse aproveitar, cultivar, trabalhar, pronto, brincar, se divertir. Aí Deus fica como aquela criança, o Chaves, o pobre no barril, que fica esperando o rico da bola aparecer para chamar para brincar. Que coisa maravilhosa. Deus fez todas as coisas com um trabalho árduo. Só que tem um detalhe: depois que ele fez o sexto dia, no sétimo dia, o que ele fez? Descansou. Por quê? Porque a vida não é só trabalho. Porque a vida não é o labor. Não é simplesmente a gente trabalhar, parecendo escravo. Tem gente que trabalha igual escravo. Tem gente aqui que está em 3 empregos. Tem pessoas que estão em 2 empregos. Tem pessoas que estão trabalhando igual um jumento velho aqui. Está trabalhando, quando chega no final do mês o dinheiro não rende para nada. Às vezes nós estamos trabalhando só pensando no dinheiro e não acreditamos mais na providência de Deus. Nós começamos a desgastar a nossa vida. Ah não, porque eu vou me entregar, eu vou trabalhar, porque eu tenho que ter uma aposentadoria, porque eu tenho que comprar casa para deixar para os meus filhos. Tem gente que só trabalha pensando já no fim da vida e não aproveita a vida existente agora. Não é que trabalhar seja ruim, é porque nós estamos vivendo o trabalho na dinâmica depois da queda do homem. Porque o trabalho antes da queda do homem era prazerosa, trabalhava em harmonia entre Deus e o homem, entre a criatura e o Criador. Nós vivíamos em harmonia, mas a partir do momento que o homem, ele se afasta de Deus pela desobediência, e ele vai querer cultivar somente com o seu esforço, ele vai começando a ver o peso. E aqui eu falo não só para aqueles que talvez estejam sofrendo com dívidas, estejam sofrendo porque o dinheiro não dá para pagar as contas. O que o padre atende de pessoas que estão não sabem aonde colocar dinheiro, mas estão desesperadas porque não sabem aonde colocar a vida. Nós entramos nessa ilusão achando que dinheiro é tudo. Muitas pessoas procuram o padre, eu quero casar. E eu falando, o que eu tenho a ver com isso?
Então vai casar. Brinco. Aí a gente começa a fazer memória. E a gente começa a ver os discursos por aí. De que, vou casar nada, casamento me aprisiona, casamento. Então quando está na juventude, a pessoa quer aproveitar a vida. Não, eu quero ser solteiro, quero aproveitar porque homem não presta, porque mulher não presta, porque casamento não presta. Eu vou aproveitar a vida, eu vou querer ter a minha vida estável, eu vou querer ter a minha estabilidade. Está cheio de pessoas de autossuficiência, de levantar a bandeira feminista e falar, não, que a mulher tem que ser independente, que a mulher não precisa de homem, que eu vou conseguir. O que tem de gente formada me procurando desesperada, porque depois que conseguiu tudo, dinheiro, casa, tudo, agora vê que ela precisa de alguém do seu lado, que ele precisa de alguém do seu lado, e que a gente precisa pedir perdão a Deus, porque muitas vezes amaldiçoamos o casamento sem perceber. Muitas vezes a nossa boca, por causa dessa mentalidade ideológica do mundo, aonde temos que ser independentes, a gente se torna independente do homem, da mulher, das pessoas, da família e até de Deus. Porque a pessoa ela é tão boa que ela nem precisa de Deus. Quando está no auge do crescimento, da potencialidade, agora eu estou crescendo, porque eu vou empreender, porque eu vou crescer. E cada vez mais que você cresce, é igual o sapo. Quando vem o sal, aí derrete. A gente precisa ter um pouco de humildade. A gente é dependente, muito dependente de Deus. Eu jamais quero caminhar se não for dependente de Deus. Eu jamais quero caminhar se não for dependente de alguém que está do meu lado. A nossa vida, a gente sempre vai precisar de pessoas do nosso lado. O próprio Cristo, Ele se submeteu. Ele chamou 12 para estar do seu lado. O próprio Cristo, Ele se colocou a serviço de todos. Quem sou eu para querer essa história de independência? Beleza, você quer sua independência? Chegou a independência? Padre, eu cheguei à minha independência, eu tenho agora conta no banco, eu tenho 2 carros, tenho dinheiro a rodo, mas ninguém me quer. Eu não consigo ninguém. É claro, você é tão perfeita, você é tão perfeito que é difícil você encontrar alguém como você. Porque hoje nós estamos vivendo numa vida de querer perfeição do outro, sendo que nós não somos perfeitos em nada. Porque querer perfeição no outro, querer que o outro seja tão perfeito. Por isso as relações nas famílias estão tão desgastadas, nos trabalhos estão desgastados, na nossa caminhada estão desgastadas, porque nós estamos procurando perfeição, sendo que nós somos imperfeitos. E aquele que é perfeito não cobra tanto de nós assim. Deus, Ele não cobra tanto assim de nós. E Deus, Ele não quer que a gente se cobre tanto, que a gente se encha de tantas atividades, que a gente se encha de tantas preocupações, que a gente se encha de tantas torturas na nossa vida. Nós estamos nos torturando, nós estamos nos machucando, nós estamos nos ferindo, nós estamos cada vez mais tornando o trabalho que era para ser tão prazeroso em algo tão cansativo. Isso não vai acontecer somente com vocês, vai acontecer na vida de nós padres. Pode acontecer. Falava para as pessoas esses dias, né? Às vezes você olha para uns padres, amigos, aqui eu trago para nós também. Uma pessoa chegou para mim e falou: padre, eu fui numa paróquia e o padre tinha uma missa no domingo. E ele passou a missa toda reclamando: porque nós padres, a gente trabalha demais, porque a nossa vida é difícil demais, e porque ser padre é difícil, porque a vida de padre é muita gente para um pouco padre. E ela falou: padre, ele passou o dia todo falando das lamúrias dele. Eu falei: viu? Padre também sofre, padre também trabalha, e muito. Aí ela falou: não, mas o que eu achei estranho foi porque ele só tem uma missa no domingo, e o senhor às vezes tem 4, tem vigília. Eu nunca vi o senhor reclamando. É porque eu aprendi uma coisa, que ser padre para mim não é um trabalho, para mim é uma diversão, um parque de diversão. Ela: mas como assim? Porque está para mim, aqui para mim não é um trabalho, não é um peso. Esse microfone para mim nunca vai ser um peso. Para mim esse momento é o momento mais importante da minha vida.
Esse momento que nós estamos aqui nos comunicando é um momento único, é um momento onde falar de Deus é como se eu estivesse, não, é como não, é recebendo a graça, o prêmio maior. Não tem dinheiro que paga. A gente vê uma multidão de pessoas com sede de Deus, não tem dinheiro que substitua a gente falar de Jesus Cristo, não tem dinheiro que pague a gente saber que pessoas estão vindo para esse lugar se alimentando. Então, por isso que neste lugar não existe a nós essa questão de remuneração, porque aquilo que Deus está derramando na sua vida, sem você ver, enquanto você está calado, enquanto você está silencioso, Deus está derramando graça na sua vida sem você ver, sem você perceber. E é isso que traz o prazer, o gozo. Ai, padre, mas o senhor está onde você gosta. Não, eu posso te falar com toda sinceridade. Quando eu trabalhava com meu pai é pedreiro, e todo mundo já sabe, e é um grande pedreiro, agora ele está aposentado. Quando eu ia trabalhar com meu pai, meu irmão, eu amava carregar carrinho de massa. Cara, eu pegava os carrinhos de massa, eu me divertia. Meu pai, esse moleque é doido. Com 9, 10 anos de idade, eu lavava pá. E eu, cara, que massa trabalhar. Por quê? Porque eu via naquele trabalho o sustento da minha casa. E eu aprendi a ter prazer pelo trabalho que meu pai levou sustento para minha casa. Então eu sempre aprendi a valorizar todo o trabalho. É um dinheiro pouquinho, não importa, mas era um trabalho digno que sustentou a minha casa. Não é porque o teu trabalho não tem um salário absurdo que você tem que trabalhar sem amor, que você tem que trabalhar de qualquer forma. Que você tem que trabalhar é o seguinte: a partir do momento que Deus te deu, seja qual for o trabalho, dê o seu melhor, faça o seu melhor. É como Jesus, tudo que ele fazia, ele dava o seu melhor. Cada cadeira que Jesus produzia, cada armário, cada objeto, tudo aquilo que José ia produzindo, Jesus aprendeu. E no decorrer da caminhada, por que Jesus fazia bem todas as coisas? Porque aprendeu em casa com seu pai a trabalhar, e não só trabalhar, porque José, além de ensinar o seu filho a trabalhar, levava o seu filho para o templo, levava o seu filho para a sinagoga, levava os seus filhos para o tabernáculo, levava para as festas. José era um bom pai, não só no nível do trabalho, mas no nível da educação também espiritual. E hoje está faltando pais de verdade, mães de verdade, que não só ensinem o trabalho manual, mas ensine os seus filhos a rezarem, ensine os seus filhos a se aproximar de Deus, que leve os seus filhos para as igrejas. Só que hoje está com um bocado de pais preguiçosos, e hoje, graças a Deus, Deus está levantando uma geração de jovens, crianças que estão vindo para a igreja, e agora são as crianças que estão arrastando os pais preguiçosos, que não querem mais saber de Deus, que não querem mais saber de rezar, que não querem mais saber de testemunhar Jesus Cristo. Isso é para a gente poder tomar vergonha na nossa cara e ser pais e mães de verdade, que ensinem os filhos a serem trabalhadores, mas serem homens de oração, a serem mulheres de oração. Agora o filho e a filha não vê o pai e a mãe em nenhum momento parando no seu dia para rezar. O que eles vão fazer? Vão ficar no TikTok, vão ficar no Instagram, vão ficar na televisão, ou vão ficar remendando o pai e a mãe. Por que os filhos ficam brigando? Aprendi com o pai e a mãe que brigar, aí eles ficam brincando de brigar. Então, meus filhos, eu sei que vocês vieram aqui nesse dia primeiro, foi para poder ouvir palavras de conforto. Mas tem muitos cursos de coach por aí que vocês podem ir atrás, buscar conforto. A igreja, a gente não pode pregar uma mentira. E aqui eu quero ir para o término, trazendo o que eu comecei nesta homilia. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Então Jesus está acima de todos. Eu prefiro obedecer Jesus do que obedecer os homens. Vocês escutaram a primeira leitura? Aonde que estão os apóstolos? Diante do Sinédrio.
Eles estão fazendo o que ali? Sendo interrogados. Sabe por que eles estão sendo interrogados? Porque eles estão pregando Jesus Cristo. Porque eles estão falando das maravilhas que Jesus fez, ensinou. Em meio à guerra, em meio à perseguição, em meio à morte de Jesus, Jesus acabou de ser morto e ressuscitou, e eles estão pregando em todos os lugares, e uma multidão de pessoas estão acreditando, e Jerusalém volta novamente àquela mesma luta que estava na época de Jesus, e todo mundo começa a acreditar em Pedro e nos apóstolos. Por quê? Porque eles pregam com autoridade, porque eles não passam a mão na cabeça, porque eles diante do Sinédrio, eles vão falar: aquele Jesus que vocês mataram, Sinédrios, vocês assassinaram Jesus. Sabe aquele Jesus que vocês mataram? Ele ressuscitou, e nós estamos aqui para pregar esse Cristo ressuscitado. E nós não vamos deixar de falar, nós não vamos deixar de pregar. Se vocês não pararem de pregar, vocês serão mortos, então podem nos matar. Porque, olha que frase linda, olha que frase que precisa ser levada na nossa vida: é muito melhor agradar a Deus do que aos homens. Sabe o que tem acontecido hoje na nossa vida? Nós estamos preferindo agradar os homens do que agradar a Deus. Nós estamos nos curvando diante das propostas das nossas amizades. Sabe para quê? Cheio de pessoas que não vêm para a missa domingo, sabe por quê? Porque quer agradar sogra, quer agradar vizinho, quer agradar parente, porque o parente está em casa. Se o parente não quer ir com você para a missa, manda ir para o inferno e você vai para a igreja. Ou ele vem para a igreja, ou você não fica na sua casa. Vocês estão querendo agradar o parente. Ai, mas eu vou desagradar. Que se lixa, meu filho. Na minha casa, se tiver alguém me visitando, eu vou celebrar minha missa. Pode ser mãe, pode ser o papa, pode ser o bispo. Meu compromisso com Deus é em primeiro lugar, e você tem que começar a colocar Deus em primeiro lugar, até primeiro lugar do que o teu trabalho, primeiro lugar antes mesmo que tua família, primeiro do que tudo. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Gente, isso é fenomenal. Quando a gente opta por Deus, todas as coisas andam, caminham, tudo caminha. É impressionante, isso é espetacular. O que eu conheço de vidas nessa minha história, caminhada, mais de 23 anos de caminhada, eu já vi tantas pessoas que quando optam por Deus, a vida começa a ser transformada. E eu já trago um testemunho de hoje. Veio umas pessoas para eu atender logo cedo hoje de manhã, 8 horas da manhã, atendendo um casal, se aproximando de Deus. Depois que eu terminei o atendimento, ele falou assim: padre, eu era ateu. E começou a falar porque ele era ateu. Ele começou a partilhar. E a esposa também dele estava afastada de Deus, e a vida estava uma confusão. Mas à medida que eles estão se aproximando de Deus, as coisas estão se organizando. Ou seja, ele está falando: eu era ateu, mas agora eu estou começando a voltar a acreditar em Deus. Hoje ele já estava rezando, hoje ele já estava fechando os olhos, hoje ele já estava tendo um encontro com Deus que foi apresentado para eles de uma forma errada. Quantas pessoas receberam uma experiência de Deus horrível, de um Deus que machucou, que feriu, porque alguém que se falava tanto de Deus deu um contra-testemunho? Quantas pessoas são decepcionadas com Deus porque teve uma experiência negativa com alguém que era tão religioso, mas o testemunho era contrário? E hoje eu falei: meu Deus, que maravilha. Ele falava: eu sou, e ele falou assim, eles não são casados, eu estou acompanhando eles para ele casar justamente. Ele falou: padre, eu só quero uma coisa, eu só quero que o senhor faça o nosso casamento. Porque um dia eu cheguei diante do altar, só que naquele dia eu não acreditava em Deus, nunca queria saber desse Deus que eu conheci lá atrás. Mas agora a minha resposta é clara de que Deus existe. Então para mim não existe alegria maior desse trabalho que a gente faz aqui. Esse trabalho árduo, ele tem esse sentido: levar as pessoas para Jesus. O que eu quero de vocês que estão aqui é levar vocês para Jesus Cristo. É que vocês se aproximem mais de Deus. É que vocês sejam mais amigos de Deus.
é que vocês sejam mais próximos de Deus. E aqui eu posso dizer, nesse término, dizer que à medida que você aproxima de Deus, você vê as maravilhas acontecendo ao redor, não só na sua vida, como na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. O trabalho do inferno é afastar, o trabalho de Deus é unir. Por isso Ele uniu todos nós aqui, para que nós pudéssemos estar mais fortes nessa batalha entre o bem e o mal. Eu quero dizer para você que achava que você estava sozinho, você não está sozinho. O trabalho nosso aqui, dessa multidão, olha ao redor, é apenas uma parte, porque vocês não conseguem ver aquilo que é eterno. O que é do céu você ainda não consegue ver, mas no dia que você vê, você vai dizer: valeu a pena eu lutar até o último segundo pela salvação da minha vida e da minha família. Porque o que nós vemos aqui é apenas terreno, mas um dia nós vamos ver o que é celeste. Nós vamos ver o que é eterno, aquilo que os olhos não contemplam, que Jesus viu e que Ele nos apresentou. Ele fala: eu falo para vocês das coisas terrenas, você não entende, como é que eu vou falar das coisas celestes? Eu falava isso essa semana. Comece a admirar as coisas que estão ao seu redor, e Deus vai te dar a graça de ver as coisas que estão além da tua capacidade humana. Agora, se você não se alegrar com aquilo que está ao seu redor, você não será capaz de ver as coisas eternas. Por isso, feche os teus olhos e coloque a mão no seu coração e diga com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ver as coisas dessa terra com o olhar espiritual. por um olhar espiritual. Tudo aquilo que é terreno, Tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que não vem do alto tudo aquilo que não vem do alto e que existe em minha vida, eu peço que o Senhor restaure e que afaste do meu coração afaste do meu coração todo pensamento mau, todo pensamento mau, desordenado desordenado e estranho. e estranho. Tira de mim Tira de mim toda impaciência, toda impaciência, falta de esperança, falta de esperança, ira e ódio, ira, ódio, tristeza, tristeza, vergonha, vergonha, medo, medo, opressão. opressão. Afasta da minha vida Afasta de mim todo o apego todo às apego coisas dessa terra. às coisas dessa terra. Tudo que me afasta de ti, Tudo que me afasta de ti. eu apresento a minha família, Eu apresento a minha a família, minha casa. a minha casa. Tudo que me afasta de ti, Tudo que me afasta de ti. eu quero renunciar nessa tarde. Quero denunciar nessa tarde. De modo especial, toda concepção errada que eu tenho de Deus, tudo aquilo que eu guardei Tudo aquilo no que eu decorrer da minha caminhada, guardei, no decorrer da minha que feriu a minha amizade contigo, meu Deus. contigo, meu Deus. Retira a minha impaciência, Retira a minha o impaciência, meu julgamento, a minha fofoca, a minha fofoca, a minha a murmuração, minha murmuração, a minha impaciência, a minha impaciência, de modo especial de modo especial com as coisas de Deus. com as coisas de Todas Deus. as vezes Todas as vezes que eu murmurei, que eu falei mal que eu falei da fé que eu professo, da fé que eu professo, deste lugar onde eu estou, deste lugar onde eu estou, eu peço perdão. eu peço perdão. Se o meu coração Se o meu coração está vivendo está vivendo nesse mundo esse mundo só pensando nas coisas materiais, só pensando nas coisas materiais, eu peço perdão. eu peço perdão. Eu quero abençoar Eu quero o abençoar meu trabalho, o meu trabalho, tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor me e deu. peço perdão Eu peço perdão pelas vezes que eu reclamei pelas vezes que eu reclamei da minha casa, da minha casa, do meu alimento, do meu alimento, da minha vida. da minha vida. Se um dia eu reclamei Se um dia eu reclamei por estar solteiro ou por estar na minha família, perdão, amado Deus, perdão, amado pelas Deus, minas palavras. pelas minhas palavras. Eu quero renunciar Eu quero renunciar a toda obra do demônio, a toda obra do demônio, a toda obra da carne, a toda obra a da toda carne, idolatria. a toda idolatria. Senhor Deus, Senhor Deus, eu quero renunciar eu quero às renunciar falsas doenças às falsas doenças físicas e espirituais físicas e espirituais que matam a minha alma, que matam a minha alma, que matam o meu corpo. que matam o meu corpo. Pelo poder do teu nome, Pelo poder do teu eu nome, consagro a minha vida eu consagro e o meu trabalho, meu trabalho, meu futuro trabalho, meu meu presente trabalho,
meu presente de minha trabalho. aposentadoria, tudo eu coloco em tuas mãos. Tudo eu coloco. Não em vou tuas reclamar mãos. mais. Não vou reclamar E mais. que aquilo que eu esteja devendo, Aquilo que eu esteja devendo, eu coloco no altar de Deus. eu coloco no altar. As minhas dívidas As minhas que eu dívidas causei, que eu causei. mas eu quero pedir ajuda Mas eu quero pedir em todas ajuda. as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha Ajuda-me, vida. Pai. Ajuda-me, Ajuda-me, papai, a ordenar a minha vida, a planejar os meus negócios, abençoai os funcionários, abençoai as empresas, abençoai aquilo que eu for fazer no meu futuro e aquilo que eu estou fazendo no presente. Que toda obra do mal caia por terra e que o nosso trabalho, digno trabalho, seja feito com amor, Seja feito. que eu viva com amor. Que eu viva com amor. Amém. Amém. Podemos aplaudir o nosso Deus, essa graça. Meu Deus, que letra horrível. Eu acho que é Tamires Vogado. É, Tamires. Aqui é os testemunhos agora. Helena, a Fabiola Moura, Maria Neide, a Cláudia Valéria. É os testemunhos, tá bom? É Tamires. Pedir aí o pessoal que sabe escrever melhor aí, para depois, né? E Débora Cristina. A gente pede que o dono do Fiat Argo hatch 7B68 se dirija aqui para a sacristia, por favor. Fiat Argo hatch 7B68. Pode subir aqui a nossa galera. Eu peço que a gente seja bem objetivo no testemunho, como somos muitas pessoas. Passar de 2 minutos, o padre joga ali para baixo, tá? Tô brincando. Tamires? Helena Galeno. Vamos aplaudir a Helena Galeno. Qual cidade? Sou daqui de Samambaia mesmo. Samambaia. Então, qual o seu testemunho? Padre, no dia 1º de março, eu fui fazer um cateterismo e aí fiquei preocupada. Meu Deus do céu, vou perder a missa do Padre Carlos. E aí, graças a Deus, correu tudo bem e o médico me deu alta à tarde, tipo meio-dia. Aí eu digo, ai, graças a Deus vai dar para mim ir para a missa do Padre Carlos. Aí, quando eu cheguei em casa, tomei banho, me arrumei e tinha uma água lacrada lá em casa, água mineral. E eu peguei e vou levar para o Padre benzer para mim. Aí o senhor ia passando com o Santíssimo, um servo seu, aquele lá, ele foi. É esse moleque feio aqui. Pegou da minha mão e passou no Santíssimo. Nossa, padre, e eu pedi um emprego para o meu neto. E ele hoje está trabalhando, graças a Deus, emprego bom. E hoje ele está trabalhando também. Dia de São José, e conseguiu um emprego na outra semana. Na hora que ele passou a água, eu falei para minha filha, olha aqui o presente para o Pedro. Ele vai arrumar um emprego. Santa Terezinha está confirmando aqui. O nome dele é Pedro também, ó. Prazer. Pois é. Aí é esse meu testemunho, padre. Que maravilha. E pode aplaudir. Então, ó, na hora que estiver passando com o Santíssimo, entrega a rosa, porque o milagre passou pela mão do Pedro, viu? É verdade. Bom trabalho. Deus abençoe, Heleninha. Parabéns, viu? Obrigada. E passe mais rosa aí para conseguir mais emprego pro pessoal. E manda ele vir pagar o dízimo aqui, porque tem que... Tô brincando. Vai com Deus. Salva de palmas para a nossa irmãzinha querida. Agora, a Tamires apareceu aí? Essa Tamires não existe não, tô achando. Que esse nome aqui tá meio... Vem então agora a Fabiola Moura.
Essa Tamires aqui apareceu do nada. Fabíola Moura? Fabíola. E quem é esse aqui? André. Ah, então quem vai dar o testemunho? Você ou ele? Em agosto do ano passado, eu fui acometida com uma crise muito severa de uma síndrome chamada Guillain-Barré. E ela tirou todos os movimentos do meu corpo. Eu fiquei completamente paralisada e atingiu, inclusive, os músculos respiratórios. Então, eu também não conseguia respirar. E foi de uma maneira muito rápida. Então, eu internei numa terça-feira e na sexta-feira eu já estava entubada. Fiquei uma semana entubada, com um estado muito grave. E foram tirando a minha sedação devagar, até que conseguiram me extubar, graças a Deus. E a recuperação tem sido sempre acima do esperado. Logo que eu acordei, eu já conseguia movimentar as pernas, os braços com dificuldade, mas sempre acima mesmo do que os médicos esperavam. O comum é ficar até 2 anos para recuperar e ficar com alguma sequela. E graças a Deus eu consegui me recuperar. Já no hospital, fiquei 20 dias na UTI e os médicos diziam que a medicina não conseguia explicar uma recuperação tão rápida também e praticamente total. Hoje eu tenho um pouco de sequela respiratória, mas tenho fé que também vai ser curada. E um domingo, que foi dia 1º de setembro, meu primo veio aqui, meu primo André, com a esposa, e a família inteira, tinha vários grupos de família e de amigos rezando, orando, pedindo pela minha cura. E ele veio ao domingo aqui com a esposa, pedir por mim também, recebeu uma rosa, e aí foi me visitar nesse domingo. E na segunda-feira eu recebi alta da UTI, com a graça de Deus, e hoje estou aqui. Eita, que bênção. André, obrigado. Quer falar alguma coisa também? Assim, só agradecer mesmo a Deus, porque na nossa vida eu acho que Ele dá muito mais para a gente do que nós merecemos. Assim, eu que sinto na minha vida, que às vezes Ele me dá muito mais do que eu mereço. E gratidão. É de qual paróquia? Nossa Senhora Aparecida? Tá bom, salve de palmas, seja bem-vindo. Dê a rosa aqui para os dois. Leva para a esposa dele também. É André, tua esposa? Qual é o nome da tua esposa? Iomar? Nome diferente. Manda abraço para ela. Então, quem não conhece, é o dono do Fiat Argo, hatch 7B68. Puder apresentar aqui atrás na paróquia, por favor. Maria Neide. Maria Neide está aí? E Fernando? Quem vai dar o testemunho? É? Tá, mas qual paróquia? Da Divina Providência. Divina Providência de qual cidade? Pessoas. É, tu vai falar, dar o testemunho? Tá pronto? Então, gente, dia 1º de janeiro, a Neide, ela veio, né, estava sentindo dores no pé direito, aí na hora das intenções ela pediu pela cura. Então, logo em seguida ela já foi curada, né, madrinha? E aí, ainda nesse momento, num pedido de intenção, ela também pediu pelo seu esposo, que estava desempregado. E acho que algum tempo depois ele conseguiu um emprego, né? Além disso, a graça que ela estava pedindo aqui também é pelo seu filho. Ele trabalhava num setor, aí ele queria melhorar mais esse setor. Então, dentro do dia 1º ainda de janeiro, ela pediu graça pelo seu filho e ele foi trocado de setor. Acho que no mês passado, né? Ele foi trocado de setor. Então, são essas 3 graças que ela recebeu. E ela nunca mais sentiu dor no pé.
Já, essa dor era constante ou apareceu, já tinha muito tempo? Eu não andava direito, não. Era ficar xingando mesmo. Tu andava igual o Fernando daqui, da nossa ministra. Hã? Tu andava igual o Fernando, ministro da Eucaristia aqui. Tá totalmente curado. Tu consegue pular? Pula aí para mim ver. Aí, Deus abençoe. 3 graças, é uma mulher de fé, hein? Pede por mim lá para crescer cabelo, para ver se... Deus abençoe. Leva aí uma rosa para os seus filhos também. Leva 3 aí. E depois traga ele para eles virem agradecer também, viu? É a esposa e o menino, né? Quem é a próxima? Vamos lá, essas letras aqui maravilhosas. Cláudia Valério. É você? Claudinha? Tudo bem? Quantos anos? Estou brincando. Qual cidade? Eu sou vizinha do senhor. Ah, é? Qual o testemunho? Padre, o ano passado foi um ano muito difícil para mim. Porque eu tive várias enfermidades. Mas veio uma alegria. Quando eu tenho um menino que já estudava há 6 anos para o Enem, para medicina. O que aconteceu? No dia do Enem, eu liguei para o Padre Wesley. Padre Wesley, me ajuda a rezar. Ele ajudou. No primeiro, no segundo dia. Mas aí, eu não aguentava vir nas missas. Eu estava muito debilitada. Eu falei assim, não, eu vou na missa de Santa Teresinha e fico lá sentada. Fico assistindo, pedindo, orando. E eu não aguentava comprar rosa. Mas toda vez eu ganhei uma rosa. Porque alguém me dava. Então, quando foi que saiu o resultado do Enem, meu filho teve 90% de aprovação da prova. Mas o TRD dele não foi bom, mesmo com 90% de aprovação. Então, o que aconteceu? Eu vim outra vez na missa de Santa Teresinha. Falei, Santa Teresinha, me dá essa graça. Já tem 6 anos que meu filho está no caminho e ele trabalha bem, ele estuda muito e ele merece. Quando eu saí daqui com um fio de luz dentro de mim. Uma sensação quente, uma sensação boa. Eu falei assim, o lugar é dele. Amém. Quando saiu a primeira chamada, não veio. Ele foi para a lista de espera. Já tinha passado em 10 universidades federais fora de Brasília. Mas eu falei assim, não, a gente quer aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Então, o que aconteceu? Chegou o dia 10 de março. Era o último dia que as aulas iam começar. Quando deu 10 horas da manhã, ele falou para mim, mamãe, eu vou voltar a estudar porque eu acho que não vai. Eu falei, vai. Aquela sensação da missa está em mim. Amém. Vai, hoje vai. Quando faltava 2 horas para o início das aulas, ligaram para o meu esposo, confirmando. Ele estava dentro. Tudo para honra de Santa Teresinha. Amém, glória a Deus. E agora ele está estudando. Começou a estudar no dia 10 de março. Amém. E agora eu estou no caminho. Eu vim aqui dar o testemunho. Eu estou assim, nervosa porque eu não gosto de falar para muita gente. E eu estou dando testemunho porque eu ainda tenho mais 2 para passar. Amém. Tem mais 2, né? Não, com certeza. Pega mais 2 rosas aqui que você já vai receber essa graça para os outros filhos também. Então vamos dar uma salva de palmas para essa mãe guerreira, corajosa. Até o último segundo esperou. Eu esperei. Faltava 2 horas para iniciar as aulas lá na ESCS, que ele preferiu entrar na ESCS. Ele passou na UNB também. Moleque inteligente, hein? Parabéns. Faltando 2 horas... A moça ligou para o meu esposo. Meu esposo não sabia nem falar o nome da universidade direito. Aí ele ligou. Na hora que ele ligou, ele falou assim, olha, a ESCS ligou. Eu falei, está dentro. Aí a gente ligou, até a menina da universidade também se emocionou, todo mundo, foi o grupo da família. E aí, essa é a minha graça. E no dia que ele quiser desistir, me avisa que eu vou dar uma taca nele. Porque agora ele não pode desistir não, né? Depois dessa...
Então tá, Deus abençoe, manda abraço para ele. E vai com Deus e até o próximo testemunho, quando vir dar o testemunho dos outros. Tá bom? Então tá bom. É? Isso aí, então aguardo os próximos. Obrigado, viu? Salva de palmas. Vamos agora chamar quem... Tu é o quê? Não tem o nome dela aqui não. Ela vai se apresentar aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Débora, Débora, da onde? daqui mesmo, da Samambaia. Tá, qual é o seu testemunho? Pode pegar? Há um ano atrás, eu tive a graça de participar desta missa. Eu tinha acabado de retornar para Brasília. Eu estava em missão, eu sou missionária da comunidade Novo Ardor. E a minha família está aqui, graças a Deus, mas através da minha mãe, ela que é sempre esta mulher de fé para a nossa vida, né? Para a nossa família. Ela, através dela, ela foi trazendo um, foi trazendo outro, enfim, né? E a família toda. E muitas graças a minha família já alcançou aqui, né? Por isso, bendito seja Deus, né? Por a sua missão, por esta paróquia, né? Que o Senhor continue derramando também muitas graças na vida de todos que passam aqui. Nesse dia 1º, eu retornando, eu fiz um pedido e dia 1º é um dia muito especial também para mim, porque é o dia que eu celebro o dia de Maria Santíssima, de São José, né? E o Senhor, de alguma maneira, também quis, né, me dar esta amiga do céu, que é Santa Teresinha. E Santa Teresinha, ela entrou na minha vida um pouco antes disso, né? Mas os santos, eles nos escolhem. E Santa Teresinha, ela sempre foi me cercando e eu fugia dela. Até que um dia ela, né, se achegou ao meu coração. E mesmo eu longe, a minha mãe, ela mandava essas rosas para mim. E ela falava dessa missa. Quando eu retornei a Brasília, eu pedi ao Senhor uma graça. E nessa missa do dia 1º, eu pedi ao Senhor um discernimento para uma nova forma de vida, né? Na época, eu morava na comunidade de vida e eu pedi ao Senhor um novo discernimento, né, para um novo recomeço. E nesta missa eu saí com um coração assim muito fervoroso e confiante. Também eu pedi ao Senhor, nessa nova forma de vida, um emprego. Que o Senhor me desse a graça de recomeçar a minha vida e que Ele me desse um emprego. Não é um emprego, a gente às vezes pede errado, padre. Muitas vezes a gente pede errado, né? Então eu pedi um trabalho. E depois vocês vão entender por que trabalho de um emprego. E no dia 1º fiz esse pedido, caminhei. Passados 2 meses, né, deste meu pedido, foi quando eu retornei, né, para morar com a minha família e onde tudo começou. Né? E eu continuei perseverando nas missas também, e nessa, de modo especial, fui pedindo esse trabalho ao Senhor pelas mãos de Santa Teresinha. Também, muitas graças eu fui alcançando, porque o Senhor, Ele nos dá sempre muito mais do que pedimos, né? O Senhor também, neste percurso de um ano, Ele curou muito meu coração de muitas formas e muitas áreas, mas não é isso que eu vim somente testemunhar. Em relação ao trabalho, no dia 30 de setembro, o Senhor me deu um trabalho, né? De carteira assinada, tudo. E eu fui caminhando no dia 1º, mesmo atrasada, eu consegui chegar e eu rezei para o Senhor atrasar a missa. Muito obrigada. Então, eu cheguei aqui quase 8 horas da noite e o padre atrasou um pouco a missa. E, graças a Deus. E nesse dia não tinha nenhum lugar para eu sentar, não tinha nenhuma rosa mais. Eu sei que eu me sentei pelo chão e eu falei, Senhor, eu tenho que agradecer, porque a gente não pode ser ingrata a Deus. E eu cheguei e sentei pelo chão. Eu sei que o Senhor, Ele me deu tudo nesse dia. Ele me deu a rosa. Ele me deu uma cadeira para sentar depois de um dia de trabalho. E nesse dia, Ele me trouxe mais esperança ao coração. E às vezes a gente pede as coisas, voltando aqui. Talvez você aí também tenha pedido as coisas a Deus, mas a gente muitas vezes não sabe pedir. Então a gente pede um emprego para Deus, né? Senhor, está aqui você, né, pedindo este emprego. Mas a gente tem que pedir um trabalho. O trabalho é o que dignifica o homem. O trabalho é este lugar, como o padre, né, belamente dizia na homilia. Esse lugar em que eu me sinta bem, que eu me sinta em paz, que eu me sinta revigorada e que eu tenha amor todas as manhãs para ir. E o Senhor dizia para mim, né? Talvez aqui não é esse lugar ainda. E eu fui para esse trabalho, fui indo.
E Deus, Ele sempre dá os empurrões na nossa vida. Então, nesse dia, de modo especial, fui caminhando aí. E no dia, última sexta-feira do mês, última sexta-feira do ano, o Senhor disse assim, aqui não é teu lugar. E tá lá eu, desempregada. E fiquei desempregada. E eu me lembro que, na época, eu estava fazendo uma experiência meio louca. Eu estava fazendo Uber, mas foi muito bom. Porque também era um local que Deus me dava para evangelizar. E ali nas manhãs e nas noites eu rodava. E o Senhor, eu entrei no carro depois de ser desligada da empresa e eu disse, e agora, Senhor, você tem isso aqui. Mas eu ainda não estava feliz. E eu lembro que eu rezava, e aí o salmo de hoje, a liturgia, ela é essa é uma pedagogia de Deus para nós, é como Deus quer falar conosco, né? E na liturgia, este salmo dizia assim, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E eu vou dizer para vocês, Deus escuta sempre as nossas preces. A amiga de Santa Teresinha, que é Santa Teresa de Ávila, ela diz assim, o homem diz que Deus não escuta as suas orações, mas quando é o coração que reza, o coração que fala, Deus escuta. E nas minhas viagens aí na Uber, depois de 15 dias já rodando, em janeiro, para quem roda e quem sabe, não tem ninguém nessa cidade, então é muito ruim, né? E eu lá estava no shopping e eu comecei a rezar. E eu pedia com muita fé ali, meio que um choro, como este salmo diz. E Deus ouviu as minhas preces, né? Eu sou formada na área jurídica, eu formei há 14 anos atrás. E eu fiquei, como vou recomeçar, né? Então eu tenho que voltar a estudar. Só que ao mesmo tempo tinha aquelas necessidades que a gente fica achando só pelo dinheiro, né? Tem que pagar as contas, enfim. Mas Deus, Ele sempre tem muito mais do que a gente pede. E eu comecei a rezar nesta oração, eu pedi mesmo todos os meus amigos do céu e como este infeliz que gritava, este clamor a Deus, né? Passado 3 dias, né? 3 dias, o Senhor mandou, né? Através de um amigo, que hoje é o meu chefe, ele me liga, né, e fala assim, Débora, o que você está fazendo, né? E eu disse assim, eu estou almoçando aqui rapidinho, eram as 10 e pouca da manhã para eu ir trabalhar. Ele, tu está trabalhando? Eu, sim, estou trabalhando na Uber. Aí ele, é mesmo? Ele, depois de pegar corrida, tu passa por aqui. Aí eu olhei assim, mesmo que eu não pego, eu vou passar lá. E eu brinquei, você vai me dar um emprego? E ele, passa aqui, pronto. Isso tem exatos 3 meses, né? Foi quando eu comecei, deixei a Uber. E o Senhor, enquanto o Senhor ia falando na homilia, né, eu só sabia que eu tinha que vir aqui nessa missa hoje, que eu tinha que dar o meu testemunho para agradecer, né? A gente muitas vezes não agradece. Então, é um dia de louvor, de glória, de graça. A São José, a Maria Santíssima, o mês de maio é para isso também. E a Santa Teresinha, né? Mas de modo especial, Deus me pedia que eu viesse a falar também para você. Eu não sei, às vezes você está pedindo de maneira errada. Então, peça a graça também nesta Santa Missa ao Espírito Santo para que te ensine a pedir. E hoje eu trabalho num lugar que eu sinto paz, que eu me sinto valorizada, que eu me sinto, de fato, assim, que eu sou importante para aquilo que eu faço e que eu posso ajudar as pessoas, né? Então, eu louvo e bendigo a Deus neste dia, né, por esta graça. E também quero agradecer, Padre, pela sua perseverança. Porque o Senhor nos ensina tantas coisas, né? Às vezes a gente vem na missa, fica muito disperso, mas nas pequeninas coisas, né? O Senhor, a cada missa que eu venho aqui, que eu não moro tão perto, mas eu consigo provar dessa graça, né? Então, bendito seja Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Então, muito obrigada. Então tá bom. Eu queria ter pegado o Uber contigo para ver tu evangelizando. Fiquei doido para saber como que é, né? Dá uma rosa para ela e pro chefe dela para puxar saco. Vai lá. Vai ele. Salva de palmas aqui por esse testemunho maravilhoso.